Olá, bem-vindos novamente ao meu canal. Eu sou a professora Keren e vou ajudá-los a fazer a correção do PET 2021, volume 3, da matéria de História, semana 3. Mas antes, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscreve no canal para receber mais correções como esta. Nesta semana, daremos continuidade ao estudo dos meios de transporte. Pessoal, quando pensamos em meios de transporte hoje em dia, né, nós pensamos em velocidade, queremos que a entrega de mercadoria, né, ou que o deslocamento de pessoas seja feito no menor tempo possível. Pensamos também num conforto, né, que os meios de transporte devem ter. Porém, pessoal, antigamente nós estudamos, né, que as pessoas, não existia meio de transporte, as pessoas utilizavam-se, né, dos animais domesticados para realizar esse transporte de um local ao outro, né? E depois, com a invenção da roda, né, imagina a roda quando ela surgiu, essa invenção, ela revolucionou os meios de transporte, né? Hoje em dia, pessoal, nós temos aí o trem-bala, né, ônibus espacial, e a história, ela é maravilhosa, porque nós podemos, né, pessoal, olhar o antes, como eram os meios de transporte antigamente, e hoje em dia, né, e perceber o quanto essa ação de transportar, né, tanto pessoas como mercadorias, ela traz benefícios, né, e desenvolvimento nas cidades. Imagina, se pararmos para pensar como era esse transporte antigamente, olha como ele evoluiu, né, pessoal? Agora, pessoal, este texto que o PET trouxe para vocês é muito importante para que vocês entendam como se deu essa evolução do meio de transporte, né? E a partir deste texto vamos resolver as questões abaixo. Então preste atenção, vamos ler comigo. A evolução dos meios de transporte foi essencial para o desenvolvimento da humanidade. Deste modo, o ser humano sempre esteve atento ao aperfeiçoamento do transporte, seja para adquirir alimentos, realizar construções, atravessar rios, fazer guerra. E o uso das juntas de boi, que também é chamado de carro de boi, né, pessoal? Que é utilizado para o transporte de pessoas e mercadorias, é um dos mais antigos do mundo. Nas civilizações, os homens eram nômades e, portanto, o mecanismo de transporte eram as suas próprias pernas. Aí, com a necessidade de se permanecer mais tempo num lugar, né, pessoal, e com o sedentarismo, tornou-se essencial para a evolução dos meios de transportes. Na pré-história, os seres humanos já utilizavam os meios de transporte aquáticos, com longos pedaços de madeira, e mais tarde conseguiram construir botes e pequenos barcos. Com a invenção da roda, né, que se deu há mais de 6.000 anos atrás, aí, pessoal, o desenvolvimento dos meios de transporte se intensificou, né? A roda, pessoal, ela não foi uma conquista universal, tá? Porque os povos da América, eles jamais chegaram a conhecer a roda, mas também não deixaram de se locomover, né, pessoal? E foi somente a partir da primeira Revolução Industrial, lá no século XVIII, que se expandiu a quantidade e a eficiência dos meios de transporte com o avanço da tecnologia. Aí, a partir da invenção do motor a vapor, se desenvolveu a locomotiva, que rapidamente se espalhou pelas nações industrializadas. E, posteriormente, com a criação do motor a combustível fóssil e a invenção do automóvel, aí sim houve uma verdadeira explosão de possibilidades no campo de transportes. Pessoal, este texto que a gente acabou de ler, ele vem falando sobre a evolução dos meios de transportes, né? Antigamente, no nomadismo, né, as pessoas, elas não existia meio de transportes, elas se locomoviam com as próprias pernas. Com o sedentarismo, né, pessoal, com o cultivo da agricultura, com a pecuária, a criação de animais, aí sim
o pessoal começou a ficar mais tempo no mesmo local e aí começou-se a utilizar, né, a domesticar os animais, né. Mais tarde veio a invenção da roda, que aí, pessoal, foi possível, né, o transporte de mercadorias, de pessoas, né, com tração de animais. Aí foi uma verdadeira revolução, né, pessoal? Nós também descobrimos que os primeiros meios de transportes foram aquáticos, né, pessoal? As jangadas, né? Aí só com a Revolução Industrial, aí sim que começou o avanço da tecnologia, veio o motor a vapor, né, os trens, as locomotivas, depois com a criação do combustível, aí veio a invenção do automóvel. Então, pessoal, começa a imaginar, né, a pensar a evolução dos meios de transporte. Hoje em dia, naves espaciais, né? Vocês já imaginavam que sairíamos do planeta Terra para ir para visitar outros planetas? Pessoal, isso é fantástico, né? É muito bacana. Então, pessoal, vamos lá tentar responder a atividade 1, hein? Atividade 1. Consultando os textos acima, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Ó, todas estas passagens aqui estão lá no texto. Então, o certo é vocês irem voltando no texto e vendo o que está certo e o que está errado. Tá bom? Vou ajudar vocês, ó. A evolução dos meios de transporte foi essencial para o desenvolvimento da humanidade? Sim, né, pessoal? Com a evolução do meio de transporte, a humanidade foi evoluindo junto. Continuando. Deste modo, o ser humano sempre esteve atento ao aperfeiçoamento do transporte, seja para adquirir alimentos, realizar construções, atravessar rios, fazer guerra? Sim, né? Esta alternativa está verdadeira. Por quê? Porque o ser humano sempre buscou evoluir, aperfeiçoar os meios de transporte, ok? E com a evolução dos meios de transportes, também se desenvolveu a humanidade, ok? Próxima. Nas civilizações, os homens eram nômades e, portanto, o mecanismo de transporte eram as suas próprias pernas. Até aqui tá certo, né? Os homens nômades que viviam de um lugar para o outro, como eles se locomoviam? Com as pernas, não existia automóveis, né? Aí vem a necessidade de permanecer mais tempo num lugar e assim o sedentarismo torna-se essencial para a evolução dos meios de transportes. Tá correto, pessoal? Com o sedentarismo, né? E o cultivo da agricultura, da pecuária, o pessoal domesticou os animais, né? E com os animais domesticados foi possível evoluir os transportes, né? Eles já não locomoviam só com as pernas, mas através de animais domesticados, como os cavalos, os bois. Então, corretíssimo, hein? Verdadeira. Próxima. Na pré-história, os seres humanos não tinham ideia de como utilizar os meios de transportes aquáticos. Não, tá tudo errado aqui, ó. Na pré-história, os seres humanos, eles tinham sim, eles já utilizavam os meios de transportes aquáticos, pessoal. E aí, depois eles construíram jangadas, botes, pequenos barcos, tá? Então, esse negócio de não tinham ideia de como utilizar, totalmente errado. Falso, tá? Próxima. Com a invenção da roda, ó. Lembra da roda? Uma super invenção? Há cerca de 6.000 anos atrás. O desenvolvimento dos meios de transporte se intensifica. Até aqui tá certíssimo. Vamos continuar. A roda foi uma conquista universal? Não, claro que não, né, pessoal? Nós aprendemos que a roda, ela não foi uma conquista universal, não, porque os povos da América jamais chegaram a conhecer a roda. Então, ó, tá erradíssimo, é falso aqui, nossa, totalmente falso. Próxima. A partir da invenção do motor a vapor, se desenvolveu a locomotiva? Tá certo, né? Que rapidamente se espalhou pelas nações industrializadas. Pessoal, corretíssima essa frase, viu?
com a invenção do motor a vapor, foi possível, né, desenvolver a locomotiva, e aí todas as nações industrializadas queriam, né, ter trens, locomotivas, né, pessoal? Então, correto, ok? Ó, cuidado, hein? Risca lá os pedaços que estão falsos, tá? Na terceira e na quarta alternativa. Vamos para a próxima. Atividade 2. De acordo com o texto, o carro de boi é um dos meios de transporte mais antigos do mundo, tá certo? Este transporta pessoas, mercadorias, né? E hoje em dia, este meio de transporte ainda é usado? Onde? E como? Pessoal, os carros de boi ainda são muito utilizados, tá? Principalmente no sertão brasileiro, em especial aqui em Minas Gerais, né? Tem gente aí na sua cidade que vocês veem o carro de boi? Pessoal, os agricultores, eles se utilizam desse meio de transporte para levar a produção das fazendas, né, até o centro da cidade, tá? E em Minas Gerais e no sertão gaúcho, pessoal, inclusive são realizados desfiles de carros de boi, tá? Porque fazem parte da tradição dos moradores locais, resgatar a sua cultura, tá bom? Então, pessoal, ó, em algumas cidades aí de vocês eu sei que ocorre, né, esses desfiles, tá? Que é uma maneira de resgatar a cultura desses lugares, ok? E ainda é utilizado sim, né? Principalmente aqui em Minas Gerais, tá bom? Pessoal, aqui o PET traz para vocês um texto, né? Explicando como ocorre o transporte no Brasil, né? E no Brasil, os transportes são terrestres, aquáticos, dutoviários e aéreos. Pessoal, mas o transporte mais utilizado no país é o rodoviário, tá? Que é aquele realizado nas estradas, tá bom? Por veículos como o carro, o ônibus, o caminhão, né? E, pessoal, ainda que os transportes tenham melhorado, expandido no país, né? Pesquisas aí da ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, apontam que 60% dos transportes ainda é realizado por rodovias, pessoal. 20% por ferrovias, 13% por hidrovias e 4% por aerovias, o que é muito pouco, né? Então, a maioria dos transportes no Brasil, ele é rodoviário. E o que acontece? As nossas rodovias, pessoal, muitas estão em péssimo estado de conservação, né? Então, os caminhoneiros que normalmente transportam aí a maioria das cargas, né, pessoal, alimentos perecíveis, sofrem muito no dia a dia, né, para transportar. Muitas cargas acabam se perdendo nas rodovias, né? E, pessoal, sabendo disso, né, nós poderíamos investir aí, né, em outros meios de transportes, até porque os transportes rodoviários, eles são muito prejudiciais, né? Porque eles emitem aí muito gases poluentes, né, pessoal? Então, quer dizer que o Brasil ainda, né, está muito aquém do que deveria, tá bom? Em relação aos transportes. Bom, vamos lá. Atividade 3. De acordo com o texto Transporte no Brasil, existem diversos tipos de transportes aqui no nosso país, né? Marque a resposta que confirme esta informação. No Brasil, pessoal, o transporte mais comum e muito utilizado são os barcos, as jangadas, as lanchas, porque nós temos muitos rios, lagos, córregos e fontes. Pessoal, nós temos muito rio, sim, né? Mas, infelizmente, não é o transporte mais comum e mais utilizado aqui, né, no Brasil. Por quê? Porque o transporte mais utilizado são os rodoviários, ok? Então, tá errada a alternativa A, tá bom?
Letra B. No Brasil, o transporte de vias ferroviárias é o mais utilizado? Não, né, pessoal? Pois nas grandes cidades existem muitos metrôs. Pessoal, São Paulo tem bastante metrô, né? Mas aqui no interior nós não temos, né? Então, as ferrovias, uma época aí há muitos anos atrás, foi utilizada sim, né? Mas hoje em dia não, tá? Hoje em dia as ferrovias, elas transportam mais minérios, né? Do interior, mercadorias para as cidades, mas não é o mais utilizado não, tá errada a letra B também. Letra C. No Brasil, o transporte mais usado para carga são os aviões e temos um heliporto em cada cidade. Nossa, quem dera, né, pessoal? Nós todos, população, a maioria da população utilizasse os aviões. Imagina que chique, né? Nós vamos ali para São Paulo, aí a população vai toda de avião, porque tem um heliporto, né? Ou vamos de helicóptero, pessoal, que chique! Não, né, pessoal? Ainda é um sonho, mas isso não ocorre, né? Então, a resposta certa é a letra D. No Brasil, reúnem os mais diversos tipos de meios de transporte, ou seja, os terrestres, os aquáticos, os rodoviários e os aéreos, né? Dependendo aí da região que você está localizado, predomina um meio de transporte. Mas, né, no Brasil, a maioria dos transportes são realizados, né, cerca de 60% dos transportes são realizados por rodovias, tá bom? Próxima, atividade 4, releia esta parte do texto e responda abaixo. Entretanto, o transporte mais utilizado no país, seja para o transporte de carga ou de pessoas, é sem dúvida o transporte terrestre rodoviário, realizado pelas estradas e rodovias, por veículos como carro, ônibus, caminhão, dentre outros. Pessoal, pensando nesta afirmativa e no que você escuta sobre os caminhoneiros, motoristas de ônibus que fizeram greve, né? O que você acha que acontece? Ou melhor, o que você já ouviu e entendeu sobre uma situação assim? Pessoal, eu não sei se vocês se lembram, mas em 2018 houve uma greve dos caminhoneiros, né? E o que aconteceu? Como a maioria dos transportes de mercadorias realizadas no nosso país ocorre pelas estradas, né? Muitos alimentos ficaram parados porque os caminhoneiros barraram as estradas, ninguém passava nas estradas. Vocês lembram disso? E o que aconteceu com as mercadorias? Elas não chegavam ao seu destino, né? Principalmente os alimentos. Então, muitos supermercados ficaram desabastecidos, né? Os alimentos ficaram caríssimos porque eram escassos, eles não chegavam nas prateleiras, né? E era assim, uma guerra, todo mundo queria comprar o que tinha e o que tinha estava muito caro. Lembra dos postos de gasolina que ficaram desabastecidos, as gasolinas não chegavam, né? Porque eram trazidas por caminhões e os caminhões não passavam, né? Foram barrados pelos caminhoneiros. E aí, pessoal, o que aconteceu? Ficou tudo desabastecido. Por quê? Porque as nossas mercadorias não chegam por avião, não chegam pela água, por bote, chega pelos caminhões, né, que são responsáveis aí por abastecer. Então, pessoal, olha aí, a greve dos caminhoneiros em maio de 2018 provocou uma abrupta interrupção do fornecimento de bens e insumos básicos da economia, já que o transporte de mercadorias era realizado em sua grande maioria pelas rodovias do país. Por alguns dias, longos dias, né, as cidades esvaziaram, né? Por quê? Porque não tinha combustível, não tinha gasolina, era tudo muito caro, faltou alimentos, né? Então as pessoas ficavam em casa, né? Porque não tinha combustível, nem para trabalhar, nem para estudar, né? As escolas, algumas fecharam, porque não chegavam alimentos também, não tinha merenda para as crianças, né?
Então, pessoal, foi uma crise mesmo enfrentada, porque nós dependemos dos caminhoneiros, né? Eles deveriam ser melhor remunerados, tratados, né, pessoal? Os impostos, né, cobrados por eles deveriam ser repensados aí, já que dependemos tanto dessa classe, né, pessoal? Então, vamos valorizar aí os caminhoneiros, né, do nosso país, que vivem em condições muito precárias nas estradas. Alguns são assaltados, né? Já pensaram o perigo que eles passam, né, nas estradas, né, pessoal? Então vamos valorizar aí essa classe, tá bom? Nós dependemos muito deles, né? Atividade 5. Leia o texto abaixo e procure as palavras em negrito no caça-palavras. Vale lembrar as categorias existentes para o meio de transporte. São classificados segundo o local em que ocorrem. Então, os transportes terrestres, eles são realizados pela terra. E eles são classificados em, já tô achando caça-palavras. Rodoviário, metroviário e ferroviário. Então, rodoviário, metroviário e ferroviário, tá? São os transportes terrestres. Depois, os transportes aquáticos, também chamados de aquaviários, ocorrem nas hidrovias. Pessoal, eu não achei, tá? A palavra hidrovia. Se vocês acharem, vocês deixem aí nos comentários para mim onde tá. Porque, pessoal, já tô aqui fazendo várias correções, o meu olhinho tá um grudado no outro, já não tô achando mais nada. Mas, se acharem, deixe aí pra mim, tá bom? E eles são classificados em marítimos, também não achei, fluviais, lacustre e depois, pessoal, lacustres são os que andam, né, nos lagos e nas lagoas, tá bom? E o transporte aéreo, né, que é aquele realizado pelas aerovias, vias no ar, como os aviões, os helicópteros, os balões, dentre outros. E o transporte dutoviário, também chamado de transporte tubular, ocorre por meio de tubos, tá? Ou dutos. Pessoal, ficou então duas palavrinhas, tá? Hidrovias e marítimos. Quem achar, deixe aí nos comentários pra mim, tá bom? Eu não achei, não. Ok? Pessoal, não se esqueça de curtir o vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações do sininho para todas, hein? Para que quando eu postar um novo vídeo, você receba uma notificação lhe avisando. Deixe aí nos comentários se você gostou do vídeo, se o vídeo está te ajudando. Vou ficar muito feliz em receber um comentário seu. Um grande abraço, até a próxima correção do vídeo. Até lá, pessoal!